Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula, na verdade, um verdadeiro treinamento. Estou tendo o prazer de falar com o professor Ney, PhD, Ney, especialista, farmacologista, né, Ney? Farmacologista e especialista em sua pesquisa científica com o uso de cannabis para Alzheimer, Parkinson, entre outras aplicações. E nessa aula de hoje, com esse convidado especial, nós vamos ter o prazer de aprender mais sobre cannabis de maneira geral e também sobre a utilização de cannabis ou seu impacto sobre a memória, foco e também sobre as nossas emoções, que a gente pode aprender nesse curto espaço aqui nessa aula. E, Ney, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Não, eu que agradeço aí, nos ouvindo, eu agradeço mais uma vez o convite, vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre cannabis, o que eu faço, o que eu leio e o que eu trabalho, espero poder contribuir com o pessoal. Legal, vamos lá, vai ser muito bom. Ney, eu acho que sempre você deve responder essa pergunta, mas eu acho que antes de começarmos a discutir, tem que vir o conceito básico, né, provavelmente. Então, eu queria que tu explicasse o que é cannabis de fato, o conceito, para nos colocar numa página inicial todos. Podem ter pessoas aqui que não conhecem nada, absolutamente nada, para começarmos o nosso assunto. Perfeito. Bom, a cannabis é o nome científico da planta maconha, a cannabis sativa, é a principal representante, então é uma planta que tem sua origem na Ásia, né, basicamente, China, Mongólia, Nepal, enfim. Então, é uma planta originária da Ásia, que a gente conhece como maconha popularmente, e tem registros dessa planta há pelo menos 5, 8 mil anos, né? Então, uma planta não é nada novo, é uma planta muito antiga. O homem a cultiva e se relaciona com ela há muito tempo, né? Claro que hoje, quando a gente pensa em cannabis, maconha tem imagens negativas, né? Relacionadas a crime, a droga de abuso, tudo isso. Mas isso é muito recente, se a gente fizer historicamente. A proibição tem menos de 70, 80 anos, né? Então, é uma planta, como muitas outras, que o homem usa há milhares de anos para diversas funções, como outras plantas, como suas tribos, né, e uso. Então, uma funções há milhares de anos utilizada como por uso ritualístico, em culturas, em usos religiosos, uso medicinal, né, e uso recreativo também, de acordo com as suas funções. Eu gosto de fazer um paralelo sempre da cannabis com a papoula, né? Porque a papoula ou a cannabis são plantas tão interessantes que as substâncias que elas produzem, no caso da cannabis, são capazes de se ligar no nosso organismo em proteínas específicas, né? E aí por isso que fazem seus efeitos, né? Proteínas específicas que a gente chama de um modelo chave fechadura. Então, as substâncias da planta se ligam em vários locais, várias proteínas do nosso corpo. E essas proteínas que recebem a cannabis, ou as substâncias da cannabis, estão distribuídas em todo o nosso organismo. Principalmente, mas não só no sistema nervoso central e no sistema imunológico, né, os sistemas que controlam a inflamação. Então, é uma planta, um range, né, uma faixa de atuação gigante, né, e que sempre foi utilizado depois da Ásia, vai para o Oriente Médio, chega na Europa e chega aqui, inclusive na América Latina, na América do Sul, tanto com as escravos, tanto com portugueses, né? Então, é uma planta muito antiga e que também só se utilizar as suas substâncias para fazer uma chá ou ser fumada, né? A cannabis ou cânhamo, e aí, especialmente o cânhamo, que é uma variação da cannabis, foi a base de produção de tecidos, de fibras de tecido. Então, os tecidos que nós conhecemos hoje, antes do uso das fibras sintéticas, só que as caravelas todos os navios que chegaram, inclusive no Brasil, os portugueses, eram feitas de cânhamo, né? A independência americana foi dada no cânhamo, né? Então, então, a proibição da cannabis, como a gente acha hoje que é totalmente proibida, já não é mais, simplesmente, mas vem em cima de muitas questões, mas basicamente nos anos 30 e 40, nos Estados Unidos, se proíbe a planta por questões, tanto questão de imigração mexicana, né?
marihuana, da expressão que vem do México. Então, você criminaliza algo que a população que você quer utilizar. Se a gente quiser prender gaúcho, erva mate, né? Os gaúchos não vão deixar de tomar erva mate, mas fica fácil de você criminalizá-los e prendê-los, digamos assim. Ou os paraguaios, né? Isso aqui também. Então, essa é uma questão. A questão econômica, né? Que, então, os produtores do nylon, de fibra sintética, enfim, tinham interesse em, se você bloqueia ou proíbe a maconha, você consegue ter um espaço para esses outros tipos de tecidos, né? E também havia uma questão que é bastante longa e super interessante, mas não cabe aqui, a questão da lei seca. A lei seca nos Estados Unidos, né? Então, por 14 anos, o álcool foi proibido de qualquer forma nos Estados Unidos, né? Foi um fracasso, obviamente, porque as pessoas não deixavam de consumir. Então, aí começou a surgir traficante de álcool clandestino, aí surgiu Al Capone. Al Capone é um traficante de álcool, né? Como Al Capone. E aí, quando acaba isso, mas havia uma estrutura estatal, né, que é a base do DEA, hoje, uma estrutura estatal de repressão, de proibição do álcool, que também é super corrupto, obviamente, todas as questões que o álcool não terminava. Então, havia uma interesse dessas estruturas proibir uma outra droga de grande uso para poder ter atuação e operação. Então, a proibição da cannabis, resumindo, e aí houve, inclusive, estudos comprados, né, estudos fakes, para demonstrar que a cannabis é agressiva, enfim, que tem também muita literatura sobre isso. Não sei o que estou falando, não é nada que é opinião. É isso aí, né? Então, a cannabis é essa planta com potencial gigante de tratamento para N doenças, porque nós temos essas proteínas, um sistema que a gente chama sistema endocannabinoide, assim como todo mundo já ouviu falar de serotonina, dopamina, acetilcolina, né? Transmissores que são responsáveis pelas ações. Também nós produzimos substâncias muito similares, quase idênticas à planta cannabis, que então as funções fisiológicas. Então, por isso que a planta faz tantos efeitos na gente, porque na verdade elas são como elas atuam ou mimetizam, né, algumas substâncias chamadas endocannabinoides que nós também temos. Eu gosto de fazer um paralelo sobre hormônios, né? Isso é muito comum hoje falar em reposição hormonal, né? Homens e mulheres, principalmente mulheres, que chegam a tal idade, fazem reposição hormonal para recompor ou repor aquilo que não produzem mais, né? E então, a cannabis da planta também funciona mais ou menos assim. Nós produzimos canabinoides, né? E chega um momento, ainda mais quando chegamos mais próximo de uma idade avançada, nós produzimos menos canabinoides. E aí começam a surgir mais doenças. Então, a cannabis pode ser uma reposição do canabinoide, repor as substâncias endocannabinoides que nós possuímos e deixamos de produzir, ou produzimos menos. Então, por isso que tem tantas funções fisiológicas, porque essas proteínas que recebem a cannabis estão em vários locais do nosso organismo, como o nervoso central, como o nervoso periférico, nervos, intestino, enfim, vários locais, né? Então, a cannabis é essa planta. Você pediu para resumir, eu já falei demais, mas uma planta com muitas funções fisiológicas. Muito bom. O potencial também não só medicinal, né? O potencial industrial gigante, né? Tecidos, sim, óleos, plásticos. Henry Ford produziu no início do século XX um carro com muita base de fibra de maconha, super resistente, né? Então, que massa. Hoje há mochilas, há tecidos, sapatos, né? Feitos de cânhamo. Que louco, né? Não sabia. A semente do cânhamo pode ser feita, da maconha, pode ser feito farinha, pode ser feito massa, pasta, enfim. Então, é uma planta que se usa para tudo. Além disso, tudo para acabar, é uma planta que absorve muitos metais pesados do solo. Então, pode ser utilizada para limpeza de solo, por exemplo. Né? Então, é uma planta com 1001 utilidades, espécie bombril. Que massa, cara. Muito bom. Obrigado. Só isso aqui já foi uma aula. Obrigado, galera. Um abraço. Boa noite. Só aqui já foi uma puta aula. Muito obrigado, Ney. Devido até também, para não ficar muito extenso, devido aos compromissos do professor também, eu acho que eu queria saber, agora, já que nós temos um pouco da base, a aplicação da cannabis existe para diversas coisas, além de tudo que você já falou, diversas patologias, né, diversas síndromes, transtornos, etc. E antes da gente entender sobre elas um pouco mais, eu queria te perguntar, já que estou curioso, em relação à memória, qual é a relação da cannabis, o que existe hoje de base científica sobre seu impacto na memória ou na melhora da memória? Essa é uma pergunta muito boa, hein? E tem muita pesquisa com relação a isso, né? E a gente pode começar, talvez, um pouco do que se sabe com animais, sempre estudo
alguns processos assim, entender os mecanismos, entender como a cannabis se relaciona com a memória, mais ou outros circuitos de células, né? Que obviamente não pode fazer isso em humanos. Então, primeiramente, algumas regiões encefálicas do cérebro, né, como o hipocampo pré-frontal, que estão envolvidas, a amígdala, envolvidas na memória. A memória fala também de aprendizado, né, fala de emoções. Mas então, nessas regiões envolvidas na memória, principalmente que processam a memória, basicamente, existem aquelas receptores de canabinoides. Isso quer dizer o quê? Que a nossa produção endógena de canabinoides, que eu comecei antes, serve e tem funções fisiológicas, mas que são importantes para a gente processar e consolidar a memória, né? Não só a memória, também como aprendizado, como emoções, né? Então, e isso a gente pode ver em muitos experimentos com animais. Então, normalmente, para a gente cuidar da memória, para a gente ter memória, ter cognição, algo, evocar lembrança, e tudo isso, inclusive emoções, pode falar um pouco depois também, existem, a gente chama de comunicação, uma sensação bioquímica que envolve canabinoides, envolve substâncias muito parecidas com a que nós produzimos. Então, a gente precisa, para ter essa noção, esse novo conceito. A planta se dá canabinoides, mas nós também produzimos canabinoides. Então, nós não só os mamíferos, aves, enfim, vários animais produzem canabinoides. Nós somos uma família muito generalista, um cientista de lá, mas tipo assim, a planta produz canabinoides, nós também produzimos canabinoides, né? Uma comparação nós com a planta, todo mundo produz canabinoides, nossa avó produz canabinoides. Então esse é o primeiro conceito. Então os nossos canabinoides que a gente produz, chamados endocannabinoides, né? Tem várias funções fisiológicas, entre elas a memória. Há uma outra então também interessante, tanto fazer a memória funcionar, quanto em ratos, muito claro, que canabinoides, uma dose um pouco maior, talvez, participam da extinção de memórias aversivas. Ou seja, extinção de memórias aversivas ou traumatizantes, né? Então, veja, tanto os canabinoides são importantes para nossas memórias normais, quanto podem facilitar a gente esquecer coisas que não são interessantes, ou coisas que nos fazem mal, né? E aí tem uma questão, aquele famoso meme, né? O maconheiro é o cara esquecido, que não tem memória, né? Sim, durante o uso canabinoides, depois ele para de usar, ele não vai ter nenhum déficit. Há estudos mostrando isso, né? De um pesquisador muito importante, Marco Herta, avaliou um ano centenas ou dezenas de pessoas de maconha, que ele chama de pesados, que fumavam alguns baseados por dia, né? E sim, durante o uso, a pessoa tem uma lentidão de memória, digamos assim, e uma realização neuronal, né? Ou seja, as sinapses que processam de pensamento ou de memória estão desincronizadas, não estão atuando. Após o uso, após o nosso corpo ligar os níveis de canabinoides, tudo normal. Um usuário longo de cannabis não vem ao longo do tempo, né, não deixa o cara mais burro, entre aspas. Não há essas evidências não existem. Tá? Ele buscou isso e não existe. Então, isso é mito. Então, mas, de forma geral, em basais, é que eu falo mesmo, a gente não tem como falar de cannabis sem falar, né, do uso adulto ou uso recreativo, de quem fuma cannabis. O uso de um cigarro de maconha, na verdade, são doses muito altas, né, que já é um prazer, tá, que o usuário busca, mas são doses muito altas em comparação com aquilo que o nosso corpo produz ou que a gente pode, em medicina, tratar um paciente, né? Então, os canabinoides são importantes para a memória. Ponto. Portanto, para a gente ter memória, né? Se a gente não tivesse canabinoides, nós dificilmente conseguiríamos ter alguma memória, algum aprendizado. Então, isso é importante. Os canabinoides também, a cannabis também pode facilitar a extinção de memórias traumáticas, né? Ou, que legal. Aí, clinicamente pensar, pode ser útil para transtorno do pânico, pode ser útil para transtorno do estresse pós-traumático, né? O TEPT ou PTSD do inglês, então isso é interessante. E aí, vamos pensar um pouco mais além, vamos pensar em pessoas idosas que têm alguma demência, que têm Alzheimer, por exemplo, né? Não há nenhum estudo clínico publicado com relação a isso, né? Eu já faz 2 anos, estou finalizando alguns estudos, tentando publicar, mas, primeiramente, não há nenhum estudo clínico
o que eu falo, estudo com humanos, que a cannabis melhora a memória, ainda, né? Embora há muitas evidências e relatos anedóticos que isso ajuda. Mas tem muitos estudos com animais mostrando que em ratos velhos, que já têm um déficit de memória, a cannabis incrementa a memória. Então, a cannabis melhora a memória de ratos velhos. Está muito claro em artigos na Nature, por exemplo, que é uma revista, né, das mais top do mundo. E por que a cannabis tem esse efeito de recuperar a memória, né? Em ratos velhos ou em ratos com déficit de memória? Porque, basicamente, a cannabis faz 3 efeitos importantes quando a gente fala nisso. Em relação ao hipocampo, que é uma região do encéfalo específica, a mais importante para a formação de memórias. Um paciente com Alzheimer, ela tem, ou com demência, existem regiões específicas que são a memória se processa, que ele vai ter um processo degenerativo, morte neuronal, basicamente, por processos de inflamação, por processo de estresse oxidativo, que é o principal processo do nosso envelhecimento, também de morte neuronal. E então a cannabis faz, principalmente o THC, uma das principais substâncias da cannabis, o THC causa um efeito chamado neurogênico, né? Gênese de neurônio, ou seja, nascimento de neurônios no campo. Então, na verdade, ele faz um brotamento, ele aumenta a densidade neuronal, ou a densidade sináptica, numa região específica que participa da memória, o hipocampo. Né? Então, isso está claro também com estudos, se pode fazer isso com o animal, se sacrifica o animal, o cérebro animal, se fatia ele, se que os ratos velhos que receberam THC, a substância da cannabis, eles tiveram mais sinapses, tiveram neurônios, brotamentos neuronais, na região que tem relação com o hipocampo. Além disso, essas substâncias também têm efeito antioxidativo e anti-inflamatório, que basicamente são efeitos anti-envelhecimento, como já podia chamar assim, né? Então, e aí tem vários estudos demonstrando isso. Então, isso são doses baixas, doses praticamente baixas de THC. Então, o THC tem um efeito neurogênico. O THC é capaz de induzir novos neurônios numa região que, sei lá, vamos pensar no paciente, que isso é uma hipótese, que deve acontecer, mas ainda falta ser comprovado. Então, o paciente está velho, um paciente está idoso, um paciente tem morte neuronal em regiões específicas da memória, ou até depois que envolve aprendizado, que envolve emoção, e os canabinoides, substâncias da cannabis, podem recuperar esses neurônios, basicamente. E aí, então, você tinha poucas sinapses, agora você tem mais sinapses para você processar isso, né? Então, é um efeito neurogênico que aumenta a densidade sináptica, e esse efeito depende exclusivamente, estudos mostram, dessa proteína receptora que recebe canabinoides, que recebe específico de canabinoides, né? No caso chamado CB1, mas é uma proteína receptora que está em grande densidade no hipocampo, e aí via a ativação desse receptor com o THC, né, com a substância cannabis, eu consigo depois uma série de outros efeitos acontecem, neuronais, bioquímicos, que faz um brotamento neuronal. Então se aposta muito que os efeitos de recuperação de memória, né, aconteçam assim. Agora, tem uma outra questão para ficar claro. Isso é um tratamento, né? Em ratos jovens, esse mesmo estudo demonstrou que piorou, tá? Por quê? Porque aí você fez, em ratos jovens, você tem déficit neuronal. Você não tem nenhum déficit de memória. E aí, quando você joga cannabis, assim como alguém que fuma, você causa, o que faz a cannabis faz, o que eu falei antes, uma dessincronização neuronal. Então, tem uma sinapse assim, né, acontecendo, e quando eu coloco a cannabis no circuito, eu começo a fazer isso aqui, ó. Começo a ter novas conexões. E aí as memórias que estavam consolidadas, ou o foco que eu teria, deixa de acontecer. Então, é aquilo, cara, é aquele uso recreativo da cannabis. Quando o cara fuma, ele perde foco, ele perde memória, mas ele também fica mais criativo. Ele começa a ter novas conexões, novos pensamentos, né? E isso aconteceu em ratos jovens. Então, ele fez um teste de memória, ele tinha que voltar e ter foco em fazer alguma coisa que ele tinha aprendido, ele não sabia mais durante o uso da cannabis, né? Porque a cannabis faz isso. Então, a cannabis não faz ou não tem nenhuma utilidade fazer novas sinapses em um rato jovem, porque ele já tem sinapse suficiente. Isso vai causar um problema se você tem muita sinapse, muita conexão. E é isso que acontece. Faz novas sinapses, novas conexões. Num jovem, isso não ajuda. Num rato velho, com já um déficit neuronal, já morte celular neuronal maior, com déficit cognitivo, você tem esse incremento, né? Então, resumidamente, parece que pessoas que têm déficit de memória, a cannabis pode auxiliar.
né, a médio e longo prazo. Pessoas que não têm problema de memória, a cannabis não vai ajudar. Pelo contrário, durante o uso, durante níveis altos dele no teu sangue, vai retirar o foco, retirar a memória, retirar funções, habilidades suas daquele momento. Mas isso não é um problema a longo prazo também. Legal. Então, aquela base científica, se não me engano, é de 73, alguma coisa assim, que a cannabis prejudica a memória em humanos, ela já caiu faz um bom tempo. Já. Inclusive, não sei se é desse ano, mas talvez é por aí, um pouco mais, ou talvez mais antes, tem um estudo famoso chamado Estudo de Tulane, que é a Universidade de Tulane, né? Que foi um estudo que mostrou, aquele estudo, que maconha matava neurônios, né? Utilizado com macacos. Como é que foi esse experimento? Que é um experimento fake, comprado, com o objetivo de mostrar. Se pegou alguns macacos rezos, se colocou em jaulas sobre fumaça de maconha durante 90 dias, não sei, ou alguns meses. Então, os macacos ficaram o tempo todo inalando fumaça de maconha, né? E tinha um projeto para ficar 3 meses ou 12 meses, mas em poucas semanas eles morreram. 3 macacos vieram a óbito. E aí, em outros macacos que estavam lá na jaula, com ar fresco, tudo, né? Obviamente não vieram a óbito. E aí se fez avaliação do cérebro desses macacos e se viu que eles tinham morte neuronal. Na verdade, não foi a morte neuronal que aconteceu, eles tiveram hipóxia, por isquemia, porque ficaram inalando a fumaça, né? Sim. E não, de fato, a cannabis. Então, é um estudo, a comparação devia ter sido macacos recebendo fumaça de maconha e outros recebendo fumaça de tabaco, né? E aí avaliar. Então, a morte neuronal desses macacos não se deu por causa da cannabis, obviamente. Se deu com relação à hipóxia, com relação à inalação da fumaça. Né? Mas esse estudo foi divulgado. Maconha mata neurônios, veja. Aí pronto. E aí foi propagado, inclusive, né, houve campanhas do Reagan, do Nixon, nos Estados Unidos, né, que falava, nossa droga, nosso inimigo número 1 da América são as drogas, né? É a maconha, né? Esqueci o nome da primeira dama lá, que falava just say no, né? Apenas fale não para as drogas. O slogan deles. Então, houve estudos fabricados com isso. Então, maconha e maconeiros, isso é lenda, isso é mito. Não tem outros estudos que mostram isso. Pelo contrário, como eu falei, em algumas situações, maconha no hipocampo, outras regiões, faz brotar neurônios, faz nascer novos neurônios, dependendo da situação, né? Então, muito bom. É neurogênico. Então, isso já é um mito. Inclusive, há um livro brasileiro que se chama Neuromitos, né, que um dos capítulos é sobre, que quem escreveu foi o Fabrício Pamplona, um colega meu de faculdade e amigo, que trabalha com cannabis há quase 20 anos, né, que ele mostra todos os passos de como esses estudos foram fabricados, foram falsos, né, para levar a esse mito. Maconha mata neurônio, as pessoas ficam chapadas, ficam burras. Não, isso não há nenhuma evidência científica disso. Interessante. Eu te perguntar, então, para concluir esses pontos muito importantes, então, comprovado cientificamente que a maconha pode ajudar em idosos com déficit de memória, é isso? A melhorar a sua memória, mas isso em estudos em ratos, né? Exato. Em ratos funciona isso muito bem, né? Essa questão. Em ratos está claro que está muito claro que em ratos o THC, que é o principal canabinoide da planta, recupera a memória e faz essa recuperação de memória comportamental. A gente faz teste e vê que o rato está melhor de memória, né? Tem implicações também bioquímicas, né? Se vê dentro do cérebro do animal que você teve novos brotamentos, novas sinapses que dão base, né? Regiões importantes de processamento de memória, como o hipocampo principalmente, você tem novas sinapses. Está claro em ratos. O que tem em humanos? Tem vários relatos de pessoas que né, a gente sabe pela internet, nós também pacientes, que usam cannabis e tem ganhos, são pessoas com Alzheimer, tem ganho, né, redução da agressividade e ganho da recuperação da memória, tá? Isso a gente tem visto também nos nossos estudos, que a gente precisa publicar para publicizá-los de fato, né? Mas então, isso não está comprovado ainda em humanos, então faltam estudos para demonstrar isso, mas tem muito potencial para isso, tem muitos estudos demonstrando vários mecanismos que são muito parecidos entre homens e animais, que a gente pode chegar lá. Eu acredito pessoalmente que é uma questão de fazer, de testar e de encontrar a dose melhor, ideal, a proporção, que a gente vai, em alguns anos, deixar claro que talvez os canabinoides podem ser, até o momento,
o melhor medicamento para Alzheimer. Que Alzheimer, né, nós sabemos que tem pouquíssimos medicamentos que, de fato, estão no mercado que não tem nada melhor. Então, o Alzheimer é uma doença que, de fato, a prática não tem nem cura, nem tratamento, que se trata por alguns meses. Por alguns meses, os medicamentos atuais ajudam, depois a doença segue progredindo. Então, é praticamente uma doença sem tratamento. E eu acredito que os canabinoides podem ser os melhores tratamentos. Em alguns anos, isso está bem claro na ciência e na clínica. Interessante. Eu lembrei agora de um ponto do Ivan Esquerdo, tu já ouviu falar nesse pesquisador? Conhece? Sim, claro. Claro, ok. E como o Dr. Ivan Esquerdo comentou sobre o tratamento do Alzheimer, grande parte do que existia era mais para dizer para a família que algo estava sendo feito, né? Mas que o grande impacto realmente estava no cuidado, no afeto, e que o quanto esse afeto, o abraço, por exemplo, impacta na nossa memorização, no nosso foco, na nossa saúde mental, etc. Muito bom, então. E prejuízo à memória, então, em humanos não tem comprovação científica, tem comprovação científica no exato momento do consumo, como o professor já explicou. Massa, muito bom. Em relação a foco, o que nós podemos saber do impacto da cannabis em relação a foco? Hoje nós temos um grande problema de foco, né, de vários aspectos. Global, o problema, segundo uma pesquisadora, a doutora Amish, já da Universidade de Miami, que ela trabalha já, professor, há 30 anos, com um laboratório específico para foco, estudando foco. É uma grande pesquisadora de foco. Ela comenta em um dos artigos na revista Harvard, que eu li, que hoje, em média, nós passamos 50% do tempo desfocados quando estamos fazendo uma certa atividade. Esse é um padrão, é uma média normal. Então, isso impacta diretamente, né, na nossa aprendizagem, na nossa memorização, no nosso resultado. Eu deixo até um apontamento que às vezes a gente esquece, não percebe mais o que eu tenho, o que o professor tem. Praticamente tudo que nós temos vem do nosso conhecimento, né? Nosso carro, nossa casa, às vezes até a namorada, né? Tudo isso vem, em grande parte, por causa do nosso conhecimento. Então, se você impacta no crescimento, na aprendizagem, tu está impactando na tua vida inteira. Parece óbvio, mas às vezes a gente não se liga nisso. E o foco é crucial. Sem foco não existe aprendizado, né? Por isso que eu queria saber também, por causa desse problema de foco global, como a cannabis pode ajudar? Ou se ajuda ou não, ou se atrapalha. Esse é um tema bem interessante e ainda bastante controverso, né? Em relação a cannabis, né? E para falar de foco, né? Uma questão, às vezes, se relaciona com o TDAH também, né? Mas vamos pensar em foco. O foco, em termos neuronais, né, depende de reforço sináptico, reforço de transmissão sináptica, né? Então, você tem uma conexão que você deve ser reforçado, deve estar mais atento em relação a isso. E aí existem também neurotransmissores mais relacionados com isso, que é principalmente a dopamina e a norepinefrina, né? Então, quando você... E aí, drogas que aumentam o foco, né, como a realina, por exemplo, como anfetaminas, cocaína, enfim, todas elas fazem isso, elas potencializam a transmissão, basicamente, dopaminérgica e noradrenérgica, ou seja, potencializam os efeitos desses dois transmissores, dopamina e norepinefrina. E aí a cannabis vai ao oposto disso, em princípio, né? E aí, por exemplo, a cannabis é uma droga criativa. As pessoas, né, fumam e têm novas ideias. Artistas fumam para compor, criar, escrever, né? Muito relacionado com a arte, com a música. Por quê? Porque potencializa, né, os efeitos da criatividade, das artes, né? Por quê? Porque tira o foco, às vezes, mas dá criatividade. E eu volto àquela questão, ela faz aquela desincronização neuronal, ela começa a fazer novas associações no teu cérebro. Ela tira o foco, ela não potencializa, não trabalha muito com dopamina, benefina, mas ela começa a fazer novos arranjos neuronais que te dá novas ideias, te dá novas perspectivas, né? Psicodélicos fazem muito isso, né? Que você vê um monte de coisa, vê as relacionações, vê mandalas, enfim, vê qualquer coisa, alterações somatosensoriais, porque você começa a fazer novas conexões, né? A cannabis não é, depende da situação, a gente pode considerar um alucinógeno ou não, né? Mas muito mais com doses mais altas, mas ela, de fato, ela faz muito bem tirar o foco, justamente o oposto, né? E aí você tem ainda mais, né, alguém né, que faz uso adulto ou que a gente conhece, né, sabe que perde o foco, às vezes, muitas vezes, mas te dá a criatividade. Então, no primeiro momento, eu não vejo como a cannabis aumentar o foco, provavelmente ela retira o foco, né? Agora, há uma questão também que ela trabalha ou faz algumas conversas, digamos assim, com a própria dopamina, né?
Então, algumas regiões do cérebro podem trabalhar, reforçar ou facilitar a liberação de dopamina. Então, de forma indireta, em alguns pacientes, ou em algum grau, talvez ela pode ajudar no foco. Mas, basicamente, em princípio, não. Em princípio, ela vai, inclusive, em termos de foco, retirar teu foco. É uma droga para criatividade e não para foco, né? Que não vai servir para tudo. Drogas que dão foco são, de fato, drogas que estão no mercado, né? A Ritalina trabalha com dopamina, né? A anfetamina também, dopamina, norepinefrina, a cocaína, que hoje é proibida, mas já foi legalizada, enfim. A cocaína e a Ritalina fazem basicamente a mesma coisa, né? Vão potencializar a transmissão dopaminérgica. Então, em termos de foco, em princípio, eu não vejo futuro para cannabis. Pelo contrário, cannabis vai para uma outra direção, retirar o foco, né? Retirar a atenção e dar criatividade. Inteligente. Muito bom. Obrigado. Eu queria te perguntar em relação à relação direta com a dopamina. Então, tá, show. O que eu ia te perguntar também, para finalizar aqui a nossa aula, é em relação a um outro problema global também. Nós temos muitos problemas globais, né? Mas dentro de transtornos mentais, de saúde mental, um dos grandes é a ansiedade, por exemplo, que está dentro do que a gente chama hoje, está muito famoso, né, o conceito de inteligência emocional, que às vezes parece algo meio romântico, de certa forma, no sentido não científico, ou que a gente vê de uma moldura, às vezes, negativa, mas que, na minha opinião, está errada. Queria entender também, por causa desse impacto global, o impacto e o que a gente já sabe de cannabis em relação a ter controle emocional. Então, o que eu quero dizer, o impacto podemos pensar primeiramente sobre a ansiedade, por exemplo, ou a depressão, que são duas dos grandes transtornos mentais que assolam o mundo inteiro aí. Tem alguma aplicabilidade? O que nós temos cientificamente já? Temos muita aplicabilidade, com certeza, em relação à inteligência emocional, em relação à modulação emocional, né? E aí falando de ansiedade e depressão, né? E aí, se você fala, né, eu não consigo não falar dessas coisas falando do mecanismo biológico, às vezes fica muito pesado, mas enfim. Mas basicamente, né, a gente sabe, alguns sistemas transmissores estão envolvidos muito na questão de depressão, né, serotonina e monoaminas, né, substâncias neurotransmissoras, basicamente, essa é uma das hipóteses, mas é menos complexo, mas basicamente os antidepressivos, né, o que fazem, eles aumentam também a transmissão, o efeito de alguns transmissores, principalmente serotonina e norepinefrina, né? E os canabinoides, aí, a cannabis, aí eu estava falando antes de THC, em relação mais THC, né? Então, antes eu acho que não comentei, os principais canabinoides, as principais substâncias da planta se chamam THC, o delta-9 tetrahidrocanabinol, e o CBD, que é o canabidiol, né? Está muito mais famoso hoje. O THC é o que, de fato, entre aspas, chapa, né? Após uma dose alta de 20 miligramas mais ou menos. Mas, abaixo disso, o THC tem várias funções, inclusive essa da memória que a gente estava comentando. Para dor, para Alzheimer, para Parkinson, pode ser muito bom. Do outro lado, tem uma outra molécula chamada CBD, canabidiol, que é muito boa para epilepsia, está no mercado já faz algum tempo. Inclusive, quem demonstrou que o CBD, canabidiol, é antipilético foi um pesquisador brasileiro chamado Elisaldo Carlini, da Unifesp, o Carlini, que faleceu recentemente. Mas o CBD, então, tem muito efeito para depressão, canabidiol, tá? Pode ter. Tem muitos estudos animais mostrando e com humanos alguns surgindo. Por quê? Porque o CBD também potencializa a transmissão de serotonina, que é o que, de fato, os antidepressivos fazem, né? Então, o CBD tem um grande potencial para depressão, sim. Tem muitos estudos demonstrando que ele usa mecanismos parecidos com os antidepressivos, tá? E o melhor é que ele tem o CBD, uma droga com praticamente pouquíssimos efeitos adversos, né? Os antidepressivos vêm com vários problemas de redução de libido, por exemplo, muito comum, né? Então, redução da atividade sexual, da intenção de atividade sexual, relação com outros efeitos, relação a ganho de peso e outros efeitos gastrointestinais podem acontecer. E o CBD e o canabidiol são muito seguros, são drogas muito seguras, né? Quando eu falo isso, quer dizer, tem efeitos colaterais mínimos ou muitas vezes uma faixa de dose não muito alta, quase que desprovido de efeito adverso. Então, o CBD tem um grande potencial, resumindo, para a depressão, sim, porque ele trabalha muito com serotonina, né? E também eu acho que logo vão surgir estudos mais claros com relação a isso. Então, é muito interessante. Eu acho que uma boa atividade, lembrando que metade das pessoas tem depressão
não respondem quando tomam um medicamento para depressão, não respondem, não tem nenhum efeito, né, terapêutico. E 1/3 dos pacientes com depressão não respondem, mesmo tomando vários medicamentos para depressão. Então, tem pelo menos em torno de 30 a 50% das pessoas com depressão que, de fato, não tem tratamento efetivo hoje. Então, o CBD é uma excelente alternativa e também com efeitos adversos muito baixos, às vezes nem tem, né? Com relação à ansiedade, também muito parecido. Questões que envolvem ansiedade, envolvem alguns transmissores também pode ser utilizado, né? Antidepressivos são bons, ansiolíticos, né? A médio prazo. Então, também o CBD, principalmente o CBD, aí também, ou baixo de THC, também tem efeitos ansiolíticos muito interessantes. O efeito básico dos canabinoides é atuar nessas proteínas receptoras que são inibitórias. Então, eles fazem uma inibição da transmissão neuronal, basicamente, né? Então, também pode ser um bom ansiolítico, com certeza, e isso, se as pessoas usam já de forma medicinal, mas isso é muito comum, o uso adulto, né? O uso adulto é a pessoa que fuma cannabis, né? Sem prescrição médica. Antigamente chamava uso recreativo. Mas o uso adulto também pode ser um uso medicinal, né? Não há mais essa diferenciação, isso é um uso... Eu conheço pessoas que fumam antes de dormir para relaxar e para dormir bem. Isso é um uso medicinal, a intenção dele é medicinal. Ele não tem uma prescrição médica, mas ele faz esse uso. Então, essa dicotomia, uso recreativo, uso medicinal, também já não cabe mais. As pessoas, o uso ritualístico, aí vão pensar em sociedades mais primitivas, ou tribos, enfim, que fazem, né, pensar numa tribo, ter um pajé, ou uma referência com um líder, tipo um pajé. O que é o pajé? O pajé é o líder espiritual, é o líder medicinal, né, e é o líder das festas também, recreacional. Então, as pessoas buscam ele tanto para fazer festa, para ter uma orientação, enfim. Então, essas coisas, essa divisão entre um hospital, uma balada, né, uma igreja, é muito recente na história da humanidade, é muito ocidental também, né? Povos originários, enfim, é tudo junto, A medicina, a espiritualidade e a festa. Né? Que massa! Tudo, os usos ritualísticos, então, e isso também se dá em relação a outras substâncias, né? Hoje se estuda muito também faz com estudos com ayahuasca, por exemplo, né? É um uso ritualístico e isso que envolve tudo, né? A cannabis também, em algumas regiões, alguns locais, os mais primitivos também. Então, não somente não há essa distinção é nossa, é cartesiana, né? Ocidental. Isso aqui é médico, isso aqui é doença, isso aqui é religião. Então, o uso adulto, a pessoa que for maconha também está se automedicando para relaxar, para dormir melhor, para reduzir sua ansiedade, né? Conheço outras pessoas que fumam para ter criatividade, fumam no final do dia para ter ideias boas para o trabalho, né? Outros para artistas, não tenho artistas famosos no meu ciclo de amizade, mas pequenos artistas fazem isso também. Então, são os usos, né? Não estão em caixinhas aí. E esse uso para ansiedade e para depressão é muito claro, né? Então, é muito relatos e artigos também demonstrando que as pessoas fazem o uso da forma fumada também, ou em gotas, em solução, e tem esses efeitos ansiolíticos. Então, obviamente, quando o problema de ser fumado, há muita questão moral em cima disso, que não cabe aqui, e não vou entrar nessa parte, mas é uma via inalatória, é uma via de administração que você consome uma droga. O problema é que você consome uma droga que não tem controle de qualidade, né? É proibido. Sim, a pessoa, então, não sabe se tem, um dia for mais THC, mais CBD, tem contaminantes, né? Isso já em outros países, nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, você tem lojas que vendem cannabis oficial, regularizado, e você sabe exatamente lá. E lá você chega e pode optar. Eu quero uma cannabis para eu fumar para ansiedade, para dormir melhor. Então é essa linhagem, né? Essa genética da planta. Eu quero uma cannabis para ficar doidão numa festa que eu vou. É outra linhagem, né? Então a gente fala de cannabis hoje, não é uma cannabis. Existem milhares de linhagens de cannabis. Daí você pode usar uma mais para ficar relaxado, outra para dormir, outra para reduzir a dor. Muitas pessoas utilizam para reduzir a dor. Então, para situações, uma relação muito boa disso, que o professor Siddhartha Ribeiro sempre fala, né? A cannabis e o cão. São duas invenções do homem, basicamente, né? O cão é uma invenção do homem que foi pegando os lobinhos mais mansos e foi cruzando, né? Há alguns milhares de anos e hoje temos várias raças de cães. Tem cão para ser nosso guarda, cão que com a gente, cão que não serve para nada,
cão que só serve para latir, né? Cão que é um cão guia. Então, existem várias raças de cão. Existem várias raças ou linhagens de cannabis. Você pode manipular, umas com mais THC, outras com mais CBD, e aí entre elas, inclusive, já viajei muito nessa pergunta sobre ansiedade e depressão, mas que cai nesse uso, né? Não necessariamente um uso prescrito, que a gente tem muito estudado, mas um uso adulto, ritualístico, então tem muito histórico, e aí existem evidências bioquímicas, farmacológicas, para mostrar os mecanismos que sim, tem potencial, pode ser um bom tratamento, ou mesmo quando o Brasil vai chegar também, isso é, obviamente, países estão chegando aqui, sei lá, 10, 20, 30 anos, no Brasil também vai ter uso, já está tendo uso medicinal, mas vai ter seguramente uso adulto, né, que as pessoas vão poder usar, e aí encaixar ou trabalhar com a sua inteligência emocional, talvez até sem prescrição médica. Muito bom. Cientificamente, então, nós temos uma boa base científica do uso de cannabis para ajudar na depressão e na ansiedade. Podemos concluir dessa maneira, fechando. Tem. E humanos? Já tem estudos em humanos demonstrando isso. Uhum. Show. Muito bom, muito bom. Temos o quê? 5 minutinhos aqui. Deixa eu ver várias perguntas que eu anotei para eu priorizá-las aqui. Como as pessoas que querem... Primeiro, eu acho que é melhor... Como as pessoas podem acessar? Imagine que tem muitas pessoas assistindo esse vídeo aqui e elas sofrem não só de memória, mas também de ansiedade, depressão, entre outras coisas. Quais seriam os caminhos para elas terem acesso a isso? Elas buscariam um médico? Qual seria o caminho? Com certeza. Buscar médicos que tenham conhecimento, que estão prescrevendo cannabis ou derivados canabinoides para poder ter essas alternativas. Obviamente, apenas com o médico pode prescrever e vai avaliar se a pessoa tem indicação, né, não tem riscos para consumir esse tipo de medicamento, né. Oficialmente no Brasil hoje, então, não pode fazer uso adulto, né, então apenas uso medicinal via prescrição médica. Entendi. Quais são aqueles 2 sites, numa outra live você comentou, para a galera que quiser aprender mais sobre? Boa, tem o C-Chat, com S-E-C-H-A-T, C-Chat, portal muito bom, e tem o Canalize, com 2 N's de cannabis, Canalize, né, com Z, .com.br, que também é outro portal. No Canalize eu tenho uma coluna lá, que mensalmente eu coloco alguns textos. Já falei sobre dor, sobre depressão, enfim, outras questões. Legal. Eu vou ler novamente. Eu cheguei a entrar nesse site e vi um dos seus posts lá. Chegamos ao final da nossa aula, Ney, foi muito bom, muito obrigado. Eu queria que tu deixasse as pessoas que estão buscando, quem quiser saber mais, o pesquisador Ney também presta consultoria, mentoria, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Ney, e deixasse quais contatos as pessoas podem te acessar, se é o site, por onde é, por favor. Bom, perfeito. Bom, eu sou do laboratório, vim com a camisa com ele hoje, sem programação, o Laboratório de Neurofarmacologia Clínica, aqui na Unila. Então, a gente tem um Instagram que é lnc.unila, Unila é minha universidade, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. Então, nosso Insta do lado é lnc.unila. A gente está, inclusive, agora contratou um design publicitária para o nosso laboratório, então a gente vai, inclusive, mudar daqui a alguns dias a logo, o nome do lado, a gente vai começar a ter uma atuação mais forte nas redes sociais. E o meu Instagram, pessoal, é Ney, com Y, Ney P. Nascimento, né? E eu sou sócio, sou consultor, na verdade, de uma empresa chamada 3F, Clinical Trials.com.br, 3F que é uma empresa que presta serviço de pesquisa clínica para indústrias, mas também presta consultoria, né, para empresas ou para pessoas jurídicas, pessoas físicas. Então, show. São esses nossos contatos, meus contatos. Muito bom. Professor Ney, muito obrigado. É um prazer imenso sempre conversar contigo. Obrigado. Foram muito claras. Essa nossa aula não tem preço, não é média, né? Foi muito conteúdo realmente. Aprendi muito e espero que a gente se veja em outros encontros e outras aulas aí. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Cleiton, mais uma vez o convite. Prazer falar contigo, com o teu público. Estou disponível aí para as próximas ideias e próximas colaborações. É nóis. Um grande abraço, irmão. Obrigado. Abraço. Valeu.